Ok, moçada, vamos agora aprender a desenhar as imagens aí nos espelhos esféricos, tá? Nós vamos estudar 5 casos aí para o espelho côncavo, tá? Vou colocar o objeto em 5 posições, em 5 locais ali de frente para o espelho côncavo. Nós vamos desenhar a imagem, nós vamos classificar essa imagem, tá ok? Por exemplo, vou colocar inicialmente o objeto antes do centro. Aqui, ó, vou colocar o objeto no centro, depois entre o centro e o foco, depois no foco e depois entre o foco e o vértice do espelho côncavo para a gente ver aí como é que vai ser o comportamento dessa imagem, como é que vai ser a classificação dessa imagem, tá? No espelho convexo, no caso, nós só vamos ter uma situação, um caso apenas. Por quê? Porque o foco e o centro, como eu já tinha falado para vocês, eles ficam dentro do espelho. Então, lembrados daquela dicasinha ridícula, né, que eu dei para vocês no espelho plano? Aqui, ó, escovinha de dente, pasta de dente, tá? Parte de dentro do espelho. Então, assim, o foco e o centro, eles ficam dentro do espelho. E eu não vou colocar esse objeto lá dentro do espelho. Nós vamos trabalhar com objeto real, tá? Então, eu não vou colocar o objeto dentro do espelho. Não dá para colocar um objeto real dentro do espelho, tá ok? Essa aí vai ser a ideia. Então, eu vou desenhar 5 casos para o espelho côncavo, um caso para o espelho convexo. Espelho convexo, eu só tenho um caso porque o foco e o centro, eles estão dentro do espelho, tá? Não vou colocar o objeto real dentro do espelho, não dá, tá bom? Essa aí vai ser a ideia, tá ok, pessoal? Para a gente poder desenhar essas imagens aí que eu falei para vocês, em cada caso desses aí que eu coloquei para vocês, nós vamos precisar daqueles raios que nós estudamos na aula passada, tá? Aqueles raios, né, que eu fiz para vocês, chamados raios notáveis. Nós fizemos o raio de luz passar pelo centro, pelo foco e pelo vértice. A gente vai precisar daqueles raios, tá? Se você estiver meio enferrujado, dá uma olhadinha lá para você dar uma lembrada. Aqui eu vou só dar uma relembrada só conversando com vocês, tá? Nós vimos que o raio de luz, quando ele passa pelo centro, ele bate e volta pelo mesmo lugar, tá? Passando pelo centro, ele bate e volta pelo mesmo lugar. Passando pelo foco, ele sai paralelo, paralelo, foco, foco, paralelo, paralelo, foco. 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 Estão lembrados, né? Aquele rapzinho ridículo, né, que eu fiz para vocês. E aqui, pessoal, raio de luz passando pelo vértice. Recalque, bate e volta, formando ângulo alfa com eixo. Dá uma olhadinha lá para você lembrar, para você poder aprender aqui a desenhar as imagens. Aqui a ideia vai ser a seguinte, pessoal. Eu vou escolher 2 raios daqueles que eu ensinei para vocês na aula passada, tá? Ou um raio de luz passando pelo centro, ou um raio de luz passando pelo foco, tá? Ou um raio de luz passando pelo vértice. Eu escolho 2 desses raios, tá? Escolho 2 desses raios, quaisquer 2 raios, para a gente poder desenhar as imagens, tá bom? Então, escolha 2 raios. Eu vou escolher esses aqui que eu vou fazer aqui para vocês. Por quê? Porque eu quero, entendeu? Mas você pode escolher outros raios. Vai dar a mesma coisa, vai dar a mesma resposta, tá bom? Então, vamos começar aqui a desenhar. Inicialmente, eu coloquei o objeto antes do centro. E a gente vai fazer o desenho dessa imagem, vai classificar em seguida, tá bom? Vamos ver aqui se eu consigo desenhar, se meu desenho não fica ridículo. Coloquei aqui o objeto antes do centro. Eu vou desenhar um raiozinho, ó, a retazinha paralela. Ó, paralela. Vamos ver como é que vai ficar. Paralelo ao eixo. Aí estão lembrados, rapzinho? Raiozinho paralelo, ele converge para onde? Converge para o foco, tá? Converge para o foco. Ele vai convergir então para cá, ó. Para o foco. Vamos ver se eu consigo. Passa pelo foco. Tá aqui. Ficou horrível, né? Ridículo, cara. Mas vamos ver aqui se dá pra a gente desenhar mesmo assim, tá bom? Primeiro raio de luz, paralelo, bate no espelho, passa pelo foco. Esse raio a gente já viu, fez até o rapzinho, né? Foco, paralelo, paralelo, foco. Vou desenhar agora um raio de luz passando pelo foco. Por quê? Porque eu quero. É só por isso. Poxa, cara ignorante. Não, é porque eu quero mesmo, galera. Você pode escolher qualquer raiozinho de luz, tá? Raiozinho de luz passando pelo foco, ele vai bater no espelho. E ele vai sair assim, ó. Ele vai sair paralelo. Passando pelo foco, ele bate no espelho e sai paralelo. Tá aqui o desenho, ó. Tá? Galera, o que a gente vai ter que analisar? Nós temos que analisar o cruzamento dos raios refletidos, tá? É onde a gente vai ter a formação da imagem, tá bom? Cruzamento dos raios refletidos. Repare, este raio aqui é um raio refletido, este raio aqui é um raio refletido. O cruzamento dos raios refletidos ocorreu neste ponto aqui, ó. Aqui foi o cruzamento dos raios refletidos. Então aqui é onde vai ser formada a imagem. Vou desenhar aqui para vocês, ó, a imagenzinha. Tá aqui a imagenzinha que foi formada, ó. Bacana, fácil, tranquilo. Então a imagem está bem aqui. Aí você poderia argumentar, não, mas o cruzamento aconteceu no foco também. Não, calma aí. Tem que ser o cruzamento dos raios refletidos. Cuidado, ó. Este aqui é refletido, este aqui é refletido. O que está passando aqui pelo foco, ó, este aqui, ele não é refletido, ele é incidente, tá? Ele é um raio incidente. A outra coisa que você está se perguntando aí, mas por que a imagem ficou de cabeça para baixo? Bem simples, ó. Se esses raios saíram aqui, ó, da cabeça do objeto,
O cruzamento para a gente vai dar o quê? Vai dar a cabeça aqui no caso da imagem, entendeu? Então o cruzamento dos raios refletidos vai formar a cabeça da imagem. Então a gente puxa aqui até o eixo e desenha a imagenzinha, tá? Vamos classificar essa imagem. A classificação dessa imagem aí para a gente vai ser a seguinte, ó. Nós vamos classificar essa imagem como real. Por que essa imagem é classificada como real? Bem simples, galera. A imagem que é formada fora do espelho, ela é chamada de real. É aquela imagem que depois a gente vai ver, é uma imagem que você pode projetar, certo? Imagem fora do espelho, a gente diz que essa imagem é do tipo real. Aqui a dicasinha para vocês, estão lembrados, ó, da escovinha de dente? Pasta de dente, parte de dentro do espelho. A imagem não caiu aqui, ó. A imagem ela caiu fora do espelho. Ela ficou fora do espelho, entendeu? Então ela é chamada de real. A gente vai classificar essa imagem como sendo uma imagem do tipo real. Real. Pergunta a vocês, ela é direita ou ela é invertida? E aí? Ela está de cabeça para baixo ou ela está que nem o objeto? Ela está de cabeça para baixo. Então ela é invertida. Real, invertida. Tá aqui, ó, invertida. Maior, menor do mesmo tamanho que o objeto. Repare aí, ela é menor do que o objeto. Compara, ó, o tamanho dela ou o tamanho do objeto, como o objeto é grandão. Então essa imagem ela é menor do que o objeto. Então ela é real, invertida aí, menor do que o objeto. Ok, pessoal? Bacana? Tranquilo, então. Objeto antes do centro, imagem real, invertida e menor do que o objeto, tá? Vou continuar agora, vou começar a aproximar esse objeto. Vou colocar o objeto no centro. Vou escolher dois raios, daqueles quaisquer que a gente viu na aula passada, tá? Pessoal, por opção, eu vou escolher aqui o raiozinho de luz passando paralelo. Eu acho mais fácil, tá? Fazer um raio de luz aqui paralelo. Ó. Paralelo. Tá aqui. Não tá muito paralelo, mas dá para considerar, tá bom? Raio de luz paralelo, ele vai bater no espelho e vai passar por onde? Vai passar pelo foco, ó. Passa pelo espelho, bate no espelho e passa pelo foco. Tá aqui, raiozinho de luz, vai passando aqui pelo foco do espelho, ó. Bacana? Tranquilo, né? Dê uma considerada aqui, ó, porque senão meu desenho não vai dar certo, tá, pessoal? O desenho é meio difícil fazer aqui até com a régua é complicado de fazer, mas eu estou tentando fazer o melhor possível, tá bom? Então desenhar um raio de luz paralelo, ele passa pelo foco. Vou desenhar agora um outro raio de luz, tá? Vou desenhar um raio de luz passando aqui, por exemplo, pelo foco. Raio de luz passando pelo foco aqui, ó. Tal. Ele bate no espelho e sai como, moçada? Ele sai paralelo, olha só. Sai paralelo. Esse desenho aqui, na realidade, é o mais difícil. Tem que ser o mais perfeito possível. Poxa, mas esse não era para ser o mais perfeito? Ficou ridículo, é verdade, cara. Tá muito ruim, mas... o que vai importar é isso daqui, galera, ó. A imagem ela vai ser formada neste ponto aqui, ó. Perceba que a imagenzinha, ela é formada, tá? Ela é formada exatamente no centro também, tá? Ela é formada exatamente no centro. Então, quando você colocar, por exemplo, o objeto no centro, tá aqui o objeto no centro, a imagem ela vai ficar exatamente aqui abaixo, né, do objeto, vai ficar no centro também. Há essa coincidência, pessoal. Objeto no centro, imagem no centro, tá? Eu escolhi aqueles dois raios porque eu quis daquele jeito. Você escolhe quais você quiser. Se você quisesse ter feito aqui o raio de luz passando pelo vértice e tal, certo? Você escolhe. Tem que dar certo. A imagem tem que cair no mesmo local. Tá bom, pessoal? Vou classificar essa imagem. Ela é real ou virtual? O que você acha? Diz aí. Ela é do tipo real. Por que ela é real? Porque ela está fora do espelho. Pastazinha de dente, parte de dentro do espelho. Ó. Então essa parte aqui é a parte de fora do espelho. A imagem ela ficou fora do espelho. Então a gente classifica essa imagem como sendo uma imagem do tipo real. Tá? Ela é direita ou ela é invertida? Repare aí, ó. Ela está direita ou ela está de cabeça para baixo? Está de cabeça para baixo. É uma imagem invertida. Invertida. Maior, menor ou do mesmo tamanho que o objeto? Ó, repara aqui, ó, o tamanho da imagem ou o tamanho do objeto? Ó. É uma imagem com o mesmo tamanho. Eu vou chamar de igual, tá ok? Imagem é igual. Esse igual que eu estou me referindo aqui é em relação ao tamanho, tá, pessoal? Então essa imagem é real, invertida, igual, mesmo tamanho, tá bom? Então anota isso daí. Vou continuar aproximando do objeto. Vou colocar agora o objeto, pessoal, entre o centro e o foco. E eu vou tentar desenhar aqui a imagem. Vamos ver como é que ela vai ficar. Vou traçar um raio de luz aqui, por exemplo, ó, paralelo ao eixo. Raio de luz paralelo. Vamos ver como vai ficar. Paralelo. Tá aqui. A gente viu que o raio de luz paralelo, ele passa por onde? Paralelo foco. Foco paralelo, paralelo foco. Tá aqui, ó. É só você fazer aqui o raio de luz passar agora por onde? Pelo foco, ó. Na boa, na maior tranquilidade, ó. Raio de luz passando aqui pelo foco. Vixe, esse raio aqui ficou ridículo. Eu vou tentar melhorar aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas vai daí que dá certo, ó. Passou aqui pelo foco, ó. Tá? Raio de luz paralelo, paralelo, foco. Foco, paralelo, paralelo, foco.
foco, paralelo, paralelo, foco, tá aqui, né? Vou desenhar outro raio de luz. Eu vou fazer um raio de luz passando aqui agora, ó, pelo foco, tá? Raio de luz passando pelo foco. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? Raio de luz, vixe Maria, eu vou repetir aqui. Raio de luz passando pelo foco. Ficou horrível, né, galera? Também concordo, ó. Vai ser assim, ó, raio de luz passando pelo foco. Tentar dar uma melhorada aqui na figura, que eu dei uma apagada sem querer. Básica. Tá aqui o objeto, né? Tentar dar aqui uma maquiada na figura, moçada, rapidez, ó, pra ficar bacana, pra você poder entender em casa aí, ó, tá? Raio de luz passando pelo foco, ele bate aqui no espelho. Deixa eu ajeitar aqui esse objeto da gente, pra ele ficar legal, pra ele ficar bacana. Tá aqui o eixo, tal, bacana. Não tá bacana não, mas tá melhor do que antes, né, galera? Tá meio apagado e tal, a régua acabou apagando, mas tudo bem. Tracei o raio de luz passando aqui pelo foco, ele vai ter que sair como? Pelo jeito que a gente viu, ele sai paralelo, cara. Olha só, ele vai sair assim, ó, paralelo. Tá aqui, ó, paralelo. Tá aqui este raio de luz. Perceba que o raio refletido, ele é formado, os raios refletidos, eles se cruzam neste ponto aqui, ó. O cruzamento deles ocorre neste ponto, tá ok? Então vamos desenhar aqui a imagem. A imagem ela vai ser então deste jeito aqui, pessoal. Tá aqui a imagenzinha, ó. Tá? Olha só essa imagem, como é que ela tá. Vamos classificar essa imagem. Perceba que ela é formada agora, ó, antes do centro, né? Vamos classificar essa imagem. Essa imagem você classificaria como sendo real ou virtual? Diz aí. Real ou virtual? Por quê? Por que real? Porque ela está fora do espelho. Caiu fora do espelho, a gente sabe que ela é do tipo real. Então anota, a imagem ela é do tipo real, no caso C. Direita ou invertida? Hã? Isso, boa. Ela está de cabeça para baixo, ela é invertida. Beleza. Invertida, tá. Maior ou menor do mesmo tamanho que o objeto? Hã? Boa, boa, boa. Ela é maior que o objeto. Olha o tamanho aqui, ó, da imagem. Olha o tamanho do objeto, bem pequenininho. Olha o tamanho da imagem, grandona. Então a imagem nesse caso aqui ela é maior. Galera, aqui já dá para a gente tirar uma conclusão muito importante, muito tranquilo, bem fácil. Eu queria que você prestasse atenção aí, ó. Olha só. À medida que a gente aproxima o objeto aqui, ó, do foco do espelho, o que é que vai acontecendo com a imagem? Ela vai o quê? Ela vai aumentando. Ela era menor, ficou igual, agora ela já está maior. Perceba que a imagem ela vai aumentando à medida que você vai aproximando o objeto do foco do espelho. A imagem ela aumenta de tamanho. Outra coisa importante, pessoal, essa imagem ela vai se distanciando do espelho. A imagem caiu antes entre o centro e o foco. Continue aproximando, ela já está no centro. Continue aproximando, ela continua se afastando, ó, já está depois do centro, entendeu? Então, duas conclusões que a gente pode garantir, tá? À medida que você aproxima o objeto do foco do espelho, a imagem ela vai aumentando de tamanho, a imagem real, né? Essa imagem real ela vai aumentando de tamanho e ela vai se afastando aí do espelho, tá? Ela vai se distanciando aí do foco do espelho, tá certo? A gente pode pensar assim, então. O que é que vai acontecer? Vou continuar aproximando aqui o objeto, vou agora colocar o objeto aqui, ó, no foco. Quando eu colocar o objeto no foco, vou desenhar os raios de luz. Vou desenhar um raio de luz, por exemplo, paralelo. Tá aqui, paralelo. Ele bate no espelho e ele sai como? Ó, passando pelo foco, conforme nós já tínhamos visto, né? Lá naqueles raios notáveis, ó, paralelo, paralelo, foco. Foco, paralelo, paralelo, foco. Tá aqui, ó, foco, paralelo, paralelo, foco. Tá ok? Bacana, fácil. Vou escolher outro raio de luz. Para mudar aqui um pouquinho, eu vou fazer agora um raio de luz passando pelo vértice. Até porque nesse caso, como o objeto está no centro, fica meio no foco, desculpa, fica meio chato eu passar um raio de luz passando aí pelo foco, tá? Então eu vou escolher outro raio daqueles. Vou fazer um raio de luz, por exemplo, passando aqui, pessoal, pelo vértice do espelho, ó. Recalque, bate e volta, formando um ângulo alfa com o eixo, ó. Formando o mesmo ângulo alfa com o eixo, ó. Tá aqui. Anglinho alfa, alfinha com eixo, está aqui, anglinho alfa, anglinho, né, legal, né, anglinho alfa com eixo, ó, tá aqui. Galera, peraí, a imagem ela é formada a partir do encontro dos raios refletidos, só que se você der uma olhada aqui, esses raios refletidos, eles são paralelos, né, são duas retas paralelas. E aí, como é que essa imagem vai ser formada? A imagem ela é formada a partir do encontro, né, dos raios refletidos, só que esses raios refletidos, eles são paralelos, tá? Olha só aqui a ideia. A galera na matemática fala que duas retas paralelas, elas se encontram no infinito, tá? É um negócio meio viagem, né? Não, mas não pode, eu aprendi que duas paralelas não se encontram. Galera, elas se encontram no infinito, entendeu? Duas retas paralelas, elas se encontram no infinito. Então o que a gente vai falar aqui? A gente pode afirmar numa boa
que essa imagem aqui, ela vai ser formada no infinito, já que as paralelas, as retas, né, os raios refletidos, eles vão se encontrar no infinito. Essa imagem aqui, ela vai ser então formada no infinito, tá? E nesse caso a gente não sabe como é que é essa imagem, a gente não sabe se ela é real, se ela é virtual e tal. A gente classifica essa imagem apenas como sendo uma imagem do tipo imprópria, tá? A classificação dessa imagem aqui, ela vai ser assim, ó, uma imagem do tipo imprópria, ó. Classificação então, imprópria. Bacana? Tranquilo? Fácil. Olha só o detalhe, pessoal. Então, vamos tirar aqui uma conclusão importante. Se você colocar o objeto no foco, a imagem ela vai se distanciar ao máximo, ela vai para o infinito, tá? Ela vai ser formada no infinito. Então, objeto no foco, imagem no infinito. Se eu fizesse o contrário, se eu colocasse o objeto no infinito, a imagem estaria onde? Estaria no foco, tá? Então, objeto no foco, imagem no infinito, objeto no infinito, imagem no foco. Aí você pergunta, poxa, dá pra gente colocar o objeto no infinito? Dá, pessoal. No caso da gente, ó, se a gente pegar um espelho côncavo e considerar, por exemplo, o Sol, certo? O Sol, para a gente, seria um objeto que está no infinito, né? Se a gente comparar a distância aí do Sol até o espelho, com as dimensões do espelho, a gente pode considerar essa distância infinita, né? Ela é muito grande, muito superior ao tamanho do espelho, às dimensões do espelho. Então a gente pode considerar essa distância aí como sendo infinita. Então se o Sol é um objeto que está no infinito, onde é que está a imagem do Sol? Naquele espelho côncavo, vai ficar no foco do espelho, tá? Então objeto no foco, imagem no infinito. Se a gente considerar o Sol como objeto, ó, o Sol como sendo objeto no infinito, né? O Sol está no infinito, objeto no infinito. Onde é que está a imagem do Sol? Ela vai aparecer no foco. Outra maneira de você enxergar isso daí, certo? Os raios solares, pessoal, devido à distância, né, que o Sol está aqui em relação à Terra, eles chegam à Terra assim, ó, praticamente paralelos, tá? Os raios solares, eles vão chegar paralelos. E aí você deve pensar aqui comigo, se você alinhar este eixo principal aqui do espelho com os raios solares, né, paralelos, tá? Pensa aí, ó, paralelo, foco, foco, paralelo, paralelo, foco, foco, paralelo, paralelo, foco, tum, tá, tum, 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 tá, tum, tá. Então aqui os raios solares, eles vão chegar paralelos. Todos os raios solares eles vão bater no espelho e todo mundo vai convergir aqui, ó, para o foco, tá? Então a formação da imagem realmente vai ser no foco, tá? Não tem como. Eu já vi uma questão que era muito bacana, que era mais ou menos assim. Ele pegava, por exemplo, um palitinho de fósforo e ele queria saber onde, em qual ponto do espelho côncavo, né, ele deveria colocar aquele paviozinho do palito de fósforo para ele poder acender. Ou seja, ele queria acender, né? Lá na questão, ele queria acender o palito de fósforo utilizando um espelho côncavo, né? E o ponto que você deveria colocar o paviozinho do palito de fósforo era onde? Era no foco do espelho. Por que no foco do espelho? Porque os raios solares, eles chegam paralelos e todo mundo vai convergir para o foco. Então aqui no foco vai ser o ponto onde a gente vai ter a maior concentração de raios de luz, aqui chegando neste ponto, entendeu? Então aqui é o ponto mais quente, né? O ponto onde a gente vai ter todos os raios de luz convergindo. Então a gente fala aqui que no caso aqui, ó, no foco do espelho, seria o ponto mais quente, o ponto onde provavelmente este palito aí de fósforo, né, ele conseguiria acender, tá ok? Então você deveria colocar ali no foco, que é o ponto mais quente, o ponto onde a imagem do Sol aparece, tá, pessoal? Já vi algumas questões, para você poder resolver, você tem que usar essa ideia, tá? Objeto infinito, imagem no foco. Isso aí é importantíssimo pra gente, tá ok? Bacana. Vamos continuar então aproximando aí o objeto, né, aí do espelho. Coloquei agora no último caso do espelho côncavo, o objeto entre o foco e o vértice. Vou desenhar dois raios de luz, tá? Vou desenhar dois raios de luz. Vou fazer aqui um raio de luz, por exemplo, ó, passando paralelo, para variar, né? Eu não fiz nenhum assim, tô brincando, foi quase todos, né? Porque eu acho mais fácil, viu, pessoal, de desenhar, tá bom? Então tá aqui, ó, paralelo. Paralelo ele passa por onde? Paralelo ele passa pelo foco, tá? Foco, paralelo, paralelo, foco. Ó, foco, paralelo, paralelo, foco. Tá aqui, ó. Ele passa aí, ó, pelo foco. Bacana? Fácil? Tranquilo. Vou escolher outro raio de luz, tá, pessoal? Vou escolher outro raio de luz. Para mudar um pouquinho, eu vou fazer um raio de luz passando aqui, ó, pelo vértice. Poxa, se ele está passando pelo vértice, recalque, bate e volta, formando ângulo alfa com eixo. Então esse raio de luz ele vai bater e ele vai ser refletido aqui, ó. Ele vai bater e vai ser refletido, formando um ângulo alfa aqui com o eixo, ó. Ele vai fazer isso aqui. Ó, ele é refletido nessa direção aqui, ó. Deixa eu melhorar um pouquinho. Tá ridículo, né, cara? A figura, me dá um desconto, tá, pessoal? Foi mal. Mesmo com a régua é complicado, porque a régua ela fica deslizando, cara, aí a figura não sai muito bacana, mas acho que deu aqui pra... Deixa eu tentar desenhar melhor isso aqui, cara, esse raiozinho aqui refletido, ver se eu consigo fazer com a régua, vai. Pronto, tá aqui, ó, bacana.
Acho que agora deu pra gente entender, né? Perceba, galera, essas duas retas, elas não são paralelas, tá? Elas não são paralelas. Elas estão como? Elas estão abertas, tá? Elas estão abertas. Aí eu pergunto para vocês, esses raios refletidos, né? Esses raios refletidos, eles vão se encontrar deste lado esquerdo, né? As retas são abertas. Claro que não, pessoal. Ah, no infinito. Nem no infinito, cara. O infinito é quando elas são paralelas, elas se encontram no infinito. Como os raios são abertos, eles não vão se encontrar, né? Eles não vão se encontrar, os raios são abertos. Não vão se encontrar deste lado aqui do espelho. Mas se por acaso eu prolongar um raio de luz desse, ó, prolonguei o primeiro. Se eu prolongar aqui o segundo, ó, prolonguei o segundo, perceba que o prolongamento desses raios, eles vão se encontrar dentro do espelho, tá? E aquela imagem que é formada por prolongamentos, né, dos raios refletidos, é uma imagem que a gente vai chamar de virtual. Perceba que a imagem virtual, ela cai aonde? Ela cai na parte de dentro, ó, pastazinha de dente, ó, tá? Ela cai na parte de dentro do espelho. Estão lembrados daquela dicasinha ali, né? Aqui a pastazinha de dente, parte de dentro do espelho. Então a imagem virtual é aquela imagem que cai dentro do espelho, parte de dentro do espelho. É aquela imagem que é formada por prolongamentos, né, dos raios refletidos, ó. Para a gente ter essa imagem, eu tive que prolongar este raio refletido, ó, prolonguei. Tive que prolongar este outro raio refletido, prolonguei. O cruzamento dos raios refletidos gerou essa imagem, né, virtual para a gente. Então a imagem virtual é aquela imagem que é formada por prolongamentos. É uma imagem que é formada dentro do espelho, tá certo? Dentro do espelho. Então como é que a gente classifica essa imagem? É uma imagem do tipo virtual. Ó, ela é virtual. Por que ela é virtual? Porque ela está na parte de dentro, tá? Virtual. Ela é do tipo direita, tá? Ó, por que ela é direita? Ó, o objeto está de cabeça para cima, a imagem também está de cabeça para cima, certo? E ela é maior, tá, pessoal? Ela é maior do que o objeto. Então ela é virtual, direita e maior, tudo bem? Onde é que a gente encontra esse tipo de imagem no dia a dia da gente, tá? Por exemplo, ó, aqueles espelhinhos de maquiagem das meninas, né, que amplia a face. A imagem não aparece de cabeça para baixo quando a menina vai se maquiar. A imagem aparece direita, ela aparece dentro do espelho e ela é do tipo virtual, tá? É este caso aqui, ó, virtual, direita e maior. Perceba que a face da menina, né, a face da menina tem que ficar entre o foco e o vértice do espelho para a imagem poder aparecer desse jeito para ela, tá? Aquele espelhinho do dentista, né, que o dentista usa para poder olhar o seu dente, se ele tá cariado, se ele tá podre, né? Podre, né? Que nem diz uma galera aí e tal, se o dente tá estragado ou não, como é que tá a situação. Para ele mexer, examinar no seu dente, pronto, para ficar melhor, tá? Ele usa aquele espelhinho ele também dá uma ampliada no seu dente, tá? Ele amplia os detalhes. Então olha só o que acontece. O seu dente ele tem que ficar entre o foco e o vértice, tá? Para que a imagem ela apareça assim, ó, para que a imagem apareça virtual, direita e maior para ele. Aqueles espelhos das óticas, né? Se você usa óculos, quando você foi lá na ótica para poder experimentar os seus óculos, a funcionária colocou para você lá um espelho. Esse espelho ele ampliou, né, lá a sua face para você poder enxergar os detalhes dos óculos, né? Dos óculos irados que você comprou aí e tal, tá certo? Então, ele colocou aquele espelho ele amplia, né? A imagem fica sendo do tipo, ó, virtual, direita e maior, tá? Aquele espelho que a galera fala que tem um grau, não, esse espelho tem um grau e tal, isso é outra coisa que a gente vai ver, é um negócio chamado de aumento linear, a gente vai ver depois isso daí, tá certo, pessoal? Então assim, eu vou colocar aqui como exemplo para vocês, tá? Aquele espelho, por exemplo, ó, de maquiagem, tá? Ó, maquiagem, para depois você lembrar, tá? Dentista, e o espelho das óticas, tá? São alguns exemplos, tá bom? Aqui para essa situação para o quinto caso, tá, pessoal? Quinto caso aí. E no caso do espelho convexo, pessoal, espelho convexo super massa, super tranquilo. A gente só vai ter um tipo, né? Só vai ter um tipo de imagem, graças a Deus, cara. Porque o côncavo ele era meio chato, porque ele tinha 5 casos, cara, pra gente poder analisar, né? O convexo não, o convexo vai ser só um caso, desenhou, é sempre aquela classificação, é super tranquilo isso daqui, ó. Então, vou desenhar para vocês 2 raios de luz. Vou fazer um raio de luz. Não, ele não vai fazer paralelo não, né? Claro que vou. Tá aqui, ó. Por quê? Cara, porque eu tô afim, cara. Porque eu quero fazer paralelo, ó. Porque eu acho mais fácil. Raiozinho de luz chegando paralelo. Paralelo passa por onde? Passa pelo foco, né? Mas espera aí, esse raio de luz ele não pode entrar no espelho, né? Porque nós vimos que o foco e o centro eles estão dentro do espelho, ó, pastazinha de dente, parte de dentro do espelho, eles estão dentro do espelho, não dá para o raio de luz entrar no espelho. Então o que vai acontecer? Esse raio de luz ele vai ser refletido aqui, ó, numa direção, tá aqui, olha, refletido nessa direção. Numa direção que se você prolongar, você nota que passa por onde? Passa pelo foco do espelho, tá?
Então toda vida que você traçar um raiozinho de luz, por exemplo, paralelo, paralelo, foco, foco, paralelo, paralelo, foco, tal, né? Então assim, paralelo, foco, mas não dá para ele entrar no espelho e passar pelo foco. Então ele é refletido numa direção que, se você prolongar, passa pelo foco, né? Esse raio a gente viu lá nos raios notáveis. Antes de desenhar essas imagens, pessoal, você tem que dar uma estudada naqueles raios, tá? Aqueles raios são imprescindíveis para a gente, tá? Nós vamos precisar de outro raio de luz daqueles. Eu vou desenhar um raio de luz passando aqui, ó, pelo vértice do espelho, na maior tranquilidade, ó, raiozinho de luz passando pelo vértice. Recalque bate e volta, formando um ângulo alfa com eixo, ó. Recalque veio, bateu, formou um ângulo alfa com eixo. Ele vai ser refletido também, formando o mesmo ângulo alfa com eixo, ó. Recalque, bate e volta, formando ângulo alfa com eixo, ó. Bacana, fácil, tranquilão, ó. Olha só que bacana. Pessoal, pergunta a vocês, esses raios refletidos aqui, ó, né? Esses dois raios refletidos, eles vão se encontrar aqui deste lado esquerdo? O que vocês acham? Óbvio que não, olha aqui, ó. Um tá vindo assim, outro tá vindo aqui para baixo. Eles não vão se encontrar do lado esquerdo. Ah, no infinito? Nem no infinito, galera. Pelo amor de Deus, não dá, tá? Eles estão abertos, né? Eles vão ficar cada vez mais distantes, tá? Não dá certo, tá? Esse caso. Então, assim, o que vai acontecer? Para esses raios se encontrarem, a gente vai ter que prolongar um, que eu já prolonguei aqui, aquele que está passando pelo foco, e vou ter que prolongar o outro raiozinho de luz. Vou fazer aqui o prolongamento dele, ó. Olha só. Quando você fizer o prolongamento do outro raio de luz, olha só onde ele vai bater, ó. Pera aí, tal. Tá aqui. Perceba que o encontro destes prolongamentos que eu fiz, ele ocorre aqui, pessoal, dentro do espelho, ó. Ocorre aqui dentro do espelho, tá? Essa aqui é a imagenzinha que apareceu pra gente, tá? Vamos classificar essa imagem, né? Como é que a gente classifica essa imagem aqui? Eu vou colocar assim para vocês. Ela é real ou virtual? Diz aí. Agora tá fácil, né, pessoal? Ela é do tipo... Ela ficou dentro do espelho, ó. Pastazinha de dente, parte dentro do espelho. Ela está dentro do espelho. Real ou virtual? Diz aí. Hã? Virtual, boa. Legal, virtual. Por que virtual? Porque ela está dentro do espelho, ó. Pastazinha de dente, parte dentro do espelho. Ela é direita ou ela é invertida? Ela é do tipo direita, ó. Ela é do tipo direita, tá? Ela é direita, tudo bem? Ela é maior ou menor do que o objeto? Repare aqui que ela é menor do que o objeto, ó. Ela é menor do que o objeto, tá certo? Então ela é virtual, direita e menor do que o objeto, tá ok? Virtual, direita e menor do que o objeto, tranquilo? Aí você pergunta assim, mas onde é que eu vejo esse espelho aqui, por exemplo, ó? Galera, esse espelho aqui a galera usa, por exemplo, em algumas portarias, né, de alguns edifícios. Não sei se vocês já repararam, mas espera aí, por que eles usam aqueles espelhos nas portarias, em alguns estacionamentos, né? Em alguns ônibus, não sei se vocês já repararam, também tem esse espelho. Mas por que eles usam esse espelho? Qual a vantagem desse espelho aí? Pessoal, esse espelho aqui, aí você fala assim, mas qual a vantagem? Se ele vai diminuir o tamanho da imagem, a imagem é menor. A ideia é exatamente essa. Esse espelho tem a desvantagem de diminuir o tamanho da imagem. Em compensação, esse espelho, o que vai acontecer? Se você diminui o tamanho da imagem, você consegue enxergar uma parcela maior aí do ambiente. Você tem um campo de visão mais apurado. Você tem um campo de visão maior, entendeu? Já que você vai reduzir os objetos, você consegue enxergar mais aí do ambiente, tá? Essa é a ideia desse espelho. Então esse espelho ele aqui é um espelho muito bom para a gente em termos de campo de visão. Uma vez que ele diminui, ele tem a desvantagem de diminuir o tamanho da imagem. Em compensação, você consegue enxergar aí uma parte maior do ambiente, tá, pessoal? Então a ideia desse espelho aqui, campo de visão. Esse espelho também é utilizado, por exemplo, não sei se vocês já viram em algumas lojas, tá? Algumas lojas, a galera coloca esse espelho para poder visualizar, né? Para poder ter um controle, para saber se tem alguém, ó, surrupiando, né? Tal, pegando ali alguma coisa, né? Indevida e tal, escondendo. A galera coloca esse espelho aí por conta do campo de visão, tá? Eu já vi também em algumas lojas o pessoal colocar esse espelho convexo, né? Colocar uma câmera de frente para o espelho, de tamanho, né, que é o campo de visão aí desse espelho, o tamanho é tão bom que a galera coloca uma câmera para filmar a imagenzinha, tá? Isso aí também é uma coisa que eu já vi acontecendo. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Em alguns carros a galera tem aqui o retrovisor, aquele espelhinho, né, do retrovisor. Aí a galera vai e cola uma pecinha, uma bolinha, né, um círculozinho. Não sei se vocês já viram. Pronto, aquela pecinha é um espelho do tipo convexo. É um espelho que o pessoal coloca, que o motorista coloca para ele poder enxergar uma fração maior aí, uma parte maior, né, aí do ambiente, tá certo? Então são exemplos aí de onde esse espelho aí, por exemplo, ele aparece. Então eu vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui eu vou colocar para vocês algumas aplicações deste espelho. Colocar assim, ó, em portarias, tá? Acho que dá para você lembrar, portarias, tá? Em algumas lojas a gente tem esse espelho também.
Aquela pecinha do retrovisor, acho que você vai entender, ó, pecinha, tá? Pecinha do retrovisor, retrovisor, né? São alguns exemplos aí onde esse espelho aparece. Lembrando que esse espelho, a ideia dele é o que? A ideia de campo de visão, campo visual dele, tá? Com um campo de visão muito bom. Se você colocar dois espelhos, um convexo e um plano, tá? Os dois com o mesmo tamanho, não tenha dúvida que com o espelho convexo você consegue enxergar uma parte maior aí do ambiente, tá? O campo de visão dele é bem maior do que o de um espelho aí plano, tá bom? Galera, um detalhe aqui que eu queria já aproveitar para chamar a atenção de vocês, que daqui a pouco eu vou copiar para vocês, tá? Alguns detalhes importantes, eu vou aproveitar aqui as figuras para já comentar e daqui a pouco eu escrevo para vocês, para você ter isso aí tudo anotado, algumas observações, tá? Perceba uma coisa, pessoal, eu já falei para vocês que à medida que o objeto se aproxima do foco, a imagem ela vai se distanciando, né? A imagem real ela vai se distanciando e ela vai ficando também o que? Ela vai ficando maior, essa imagem real, né? Ela se distancia do foco e fica maior, ela vai aumentando de tamanho à medida que o objeto se aproxima do foco, tá? Outra coisa importante, pessoal, que eu queria chamar a atenção de vocês, ó, toda vida que a imagem apareceu real, ela apareceu como? Ela apareceu invertida. Toda vida que ela apareceu real, ela apareceu invertida, real, ela apareceu invertida, tá? Então a gente pode falar que a imagem real é uma imagem que é sempre o que, pessoal, pra gente, gerada por um objeto real, né? É uma imagem sempre invertida, tá? Imagem real é uma imagem invertida, gerada por um objeto real, que é o objeto que a gente está analisando, tá certo? Outra coisa também bacana, pessoal, aqui, ó, é que a imagem, quando ela é do tipo virtual, ó, ela apareceu virtual direita, estão vendo? Virtual direita, né? Essa imagem, quando ela é do tipo virtual, ela também vai aparecer direita. Então a real, ela é sempre invertida, né? Gerada por um objeto real. A imagem virtual, ela é sempre direita, também gerada por um objeto real, tá? Então assim, ela vai aparecer direita pra gente. Real, invertida, virtual, direita. Outro detalhe importante, ó, a real, ela fica fora do espelho, ó, parte de fora. Pastazinha de dente, parte de dentro do espelho, ó. A imagem real, ela fica fora do espelho, ó, fora do espelho e fora do espelho. Ou seja, é uma imagem que a gente pode projetar, tá? Daqui a pouco eu vou anotar isso para vocês. É uma imagem que a gente diz que ela é projetável, tá bom? Já a imagem virtual não, a imagem virtual ela fica dentro do espelho. Não dá para você projetar uma imagem que está dentro do espelho, não dá, tá certo? Então a imagem virtual ela não é projetável, não dá para você projetar, tá bom? Outro detalhe importante, pessoal, perceba que o espelho côncavo, né, o espelho côncavo aqui nos 5 casos dele, foi o único espelho que conseguiu gerar imagem de que tipo? Imagem do tipo real, tá? Imagem do tipo real, real e real. Então assim, se você pegar uma questão, se a questão disser que a imagem ela é projetável, você já sabe que ela é real, porque ela fica fora do espelho, você consegue projetar numa tela, num anteparo, né? Consegue projetar aí, por exemplo, numa parede, né, num quadro, ela é projetável, tá? Então assim, se a questão disser que a imagem é real ou projetável, que dá no mesmo, tá? Você já sabe que o espelho é de que tipo? Você já sabe que o espelho é do tipo côncavo, tá? O espelho convexo, ele não gera imagem real. O único espelho que gera imagem real é o espelho côncavo, tá? Então falou que a imagem real, espelho côncavo. Virtual é convexo, né? Não, cuidado, viu? Nós vimos que o espelho côncavo também gera virtual. Ó, o quinto caso do espelho côncavo também é uma imagenzinha virtual. Então, se a questão disser que a imagem, por exemplo, é do tipo virtual, você não pode garantir que é convexo, não, tá? Não pode garantir que é convexo, porque o côncavo também tem um caso que ele gera virtual, tá certo? Também tem um caso que ele gera virtual, tudo bem? Galera, tem uma notícia ruim para dar para vocês. As aulas não vão ser mais gravadas. Não é isso não, cara. É o seguinte, ó. Infelizmente, você tem que saber, tá? Você vai ter que saber todas essas classificações aqui, ó, todas, tá? Todas as classificações. Os 5 casos do espelho côncavo e aquele caso do espelho convexo. Você tem que saber fazer, tá? Não, mas aí ele vai dar figura, eu já sei. Não, ele não vai dar figura. Vai sim, não, ele não vem. Peraí, você está tentando me dizer que a questão vai vir sem a figura, eu vou ter que desenhar isso? Você vai ter que desenhar. Não, mas eu achei legal você desenhando, professor, mas eu acho que eu não vou saber não. Pois é, cara. Aí eu tenho que falar uma coisa para você, ó. Sinto muito, filho. A casa caiu, tá? Se você não souber desenhar, galera, você vai ter que decorar, cara. Você vai ter que decorar cada caso desse daí, cara. Cada caso. Não, você tá de brincadeira, né? Tá de brinks, né, comigo? Não tô, cara. Não estou de brinks, cara. Se você não souber desenhar, fazer aqueles desenhos que eu fiz, todos os desenhos que eu fiz, tá? Você vai ter que saber o quê? Você vai ter que saber decorado, cara. Como assim decorado? Por exemplo, ó, olha ali, ó. Fica olhando aqui, ó. Se eu disser assim para vocês,
o objeto entre o foco e o vértice do espelho côncavo, né? Entre o foco e o vértice, a imagem é virtual, direita e maior. Confere aí, ó, virtual, direita e maior. Ah, tem anotado ali? Não, não tem anotado, tá, pessoal? É porque eu já sei decorado, tá? De tanto fazer, eu já sei decorado. Se o objeto tiver, por exemplo, ó, antes do centro, né? Como é que é a imagem? Ela é do tipo real, invertida e menor. Confere ali, ó, real, invertido e menor. Se tiver, então, entre o foco e o centro, real, invertido e maior, tá? Você tem que saber desse jeito. Então, se você não souber desenhar, você tem que saber de cor, galera. Você tem que saber decorado, cara. Senão a casa caiu. Filho, sinto muito. Filho, tá? Já era pra ti. Game over, cara, e tal. Tá certo? Poxa, você não tem nenhuma dica não, cara, pra dar. Galera, infelizmente eu não tenho nenhuma dica pra dar pra vocês, cara. Nenhuma. O jeito que tem aí é você ou decorar ou então desenhar, tá certo? Eu sei que você tá indignado e tal, tudo, tá bom? É uma pena, galera. Pessoal, eu tô de brincadeira, eu tenho uma dica aqui, eu tô de brinks, cara. Tem uma dica aqui muito irada pra você, cara, que você vai conseguir dar um drible aí nos desenhos, tá? Você vai conseguir, então, ó, com essa dica que eu vou passar pra vocês, vocês não vão precisar saber desenhar, vocês não vão precisar decorar, cara, aquelas classificações que eu falei pra vocês, tá certo? A gente só tem uma chance, cara, pra gente conseguir fazer isso tudo sem desenhar e sem decorar. A gente só tem uma chance, que é usar a dica irada, cara. Anota essa daí, meu irmão. Essa aqui é muito bacana, cara. Olha aí, ó. Dica irada. Olha só, dica irada. Por que irada? Cara, você vai ver, ela é iradíssima essa dica, cara. Muito boa mesmo. Olha só aqui a ideia que eu vou fazer, pessoal. Reparem bem aqui, ó. Vocês viram aqui a classificação das imagens, né? Nós fizemos aqui para o espelho côncavo 5 casos, tá? E agora eu vou pegar e vou mexer um pouquinho ali naquelas classificações. Por exemplo, essa imagem ela apareceu para a gente real, invertida e menor. Isso aqui eu posso chamar de quê? Ó? Real, invertida, menor. É o que eu vou chamar de Ri menor. Real, invertida, menor. Ri menor. O segundo apareceu como real, invertida, igual. Isso aqui eu posso chamar de quê? Ri igual. Ri igual, certo? Bacana, fácil. A terceira, no espelho côncavo, apareceu como real, invertida e maior. Real, invertido e maior. Isso aqui é o que eu vou chamar, pessoal, de Ri, ó, Ri, certo? Ó, maior, tá? Ri maior. Este caso aqui, ela é imprópria, o nome já está aqui, ó, imprópria, por isso que eu não vou mexer, tá? Imprópria mesmo, não tem problema. E perceba que no item E, a imagem apareceu como, ó, virtual, direita e maior. Eu vou falar assim, então, neste caso, aqui a imagem do tipo VD, virtual, direita e maior. VD maior, certo? Ó, virtual, direita e maior. VD maior. No espelho convexo, ela apareceu virtual, direita e menor. Eu vou chamar de VD, ó, VD menor, tá certo? Então, Ri menor, Ri igual, Ri maior, imprópria, virtual, direita e maior, VD maior, virtual, direita e menor, VD menor, ok? Olha só o que eu vou fazer então, pessoal. Eu vou anotar aquela sequência ali, ó, que eu coloquei para vocês. E uma coisa que eu queria que vocês observassem, que eu queria que vocês conseguissem fazer, é isso daqui, ó. Presta atenção. Quando eu colocar o objeto aqui, ó, quando eu colocar o objeto, por exemplo, o objeto aqui, ó, antes do centro. Tá aqui o objeto. Qual é a classificação da imagem? Fala para mim. Vai ser o quê? Vai ser Ri menor. Tá aqui. Objeto antes do centro, classificação Ri menor. Vou continuar aproximando o objeto, né? Depois a gente fez isso aqui, ó. Colocou o objeto aqui, ó, na segunda posição dele. Segunda posição é no centro, tá? Qual foi a classificação? Foi Ri igual, ó. Tá aqui, ó, Ri igual, tá ok? Ri menor na primeira, Ri igual na segunda. Vou continuar aproximando o objeto. Vou colocar o objeto agora entre o centro e o foco, ó. Entre o centro e o foco. Qual foi a classificação que a gente descobriu, ó? Ri maior, certo? Ó, Ri maior. Então vou colocar aqui para vocês, ó, Ri maior, ok? Se eu colocar o objeto no foco, pessoal, colocando o objeto no foco, a classificação da imagem para a gente, ela vai ser assim, ela vai ser imprópria, tá? Colocando o objeto no foco. Se eu continuar aproximando, colocando o objeto agora entre o foco e o vértice, olha só que legal, objeto entre o foco e o vértice, é o último caso, quinto caso, VD maior, virtual, direita e maior. VD, ó, VD maior, tá? E no espelho convexo? No espelho convexo, eu coloco o objeto aqui, ó, fora, né, do espelho. Tá aqui o objetozinho. A classificação da imagem nós fizemos deu VD menor. Então você coloca aqui, ó, VD menor, tá? VD menor.
Então, para o espelho côncavo, são essas 5 primeiras aqui, ó, na sequência, ó, antes do centro, centro, entre o centro e o foco, foco, entre o foco e o vértice. Tá aqui, ó, a classificação na sequência, tá? Na sequência, bem bonitinho, tá? Antes do centro, centro, entre o centro e o foco, foco, entre o foco e o vértice, tá bom? E no espelho convexo, fora do espelho, classificação virtual direita e menor, tá bom? Então perceba, ó, a gente pode falar que essa primeira aqui tá para cá, no centro, Ri igual, entre o centro e o foco, Ri maior, no foco, impróprio, entre o foco e o vértice, VD maior. No espelho convexo, VD menor. Tá aí, ó, né? A classificação bacana para vocês. Aí você fala assim, Rodrigo, poxa, show, acho que eu entendi a ideia e tal, muito legal, mas eu tenho que saber essa sequência aqui, ó. Você tem que saber essa sequência, esses códigozinhos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Esse Ri menor, esse Ri igual, Ri maior, impróprio, VD maior, VD menor. Aí você fala, poxa, mas legal, bacana, você tem até que se esforçou, você tentou fazer um negócio bacana, mas e aí, como é que eu faço para saber aquela sequenciazinha? Eu não vou lembrar da sequência lá na hora, tá? Cara, realmente é meio chato você lembrar da sequência. Pelo menos a sequência você vai ter que saber fazer, tá, pessoal? Tá? Você não tem nenhuma dica não, Rodrigo, pra gente pegar essa sequência aqui de uma maneira bem legal, não? Cara, a gente só tem uma chance, galera. Cara, a única chance que a gente tem é usar a musiquinha. Ah, garoto. Como é essa musiquinha, cara? Cara, a musiquinha é ridícula, cara. Aquela musiquinha dos meus dedinhos que eu sei que você já cantou aí na sua infância e tal. Não, você não vai cantar, você não vai usar aquele ritmo, né, pra pôr. Não, você não vai cantar a música dos meus dedinhos aqui pra gente. Vou sim. Não, vou, claro. Não, cara, que ridículo, você não vai fazer. Vou, cara, sério, vou fazer, claro, básico, né? Tem que fazer. Olha só, eu não lembro exatamente como é que é a coreografia, mas eu vou tentar aqui fazer, tá, pessoal? Era mais ou menos assim, ó. Meus dedinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saudam e se vão. E se... Cara, não desliga não, eu sei que você tá doido pra desligar, cara, eu sei. Não, dá só mais uma chance aqui pra mim, só um voto de confiança. Eu sei que é ridículo, cara, mas é pra você pegar a sequência aqui, tá? Então, não desligue não, por favor, tá? Aguentei um pouquinho, vai, eu vou só pegar aqui a melodia, tá bom, pessoal? É pra você pegar aqui a sequência, tá? Então a gente vai usar essa musiquinha ridícula, cara, que vocês viram lá, tá? Na infância de vocês, tal, tudo, né? Na realidade eram indicadores, tal, mas eu não lembro muito bem não, tá? Eu já... Faz muito tempo que eu ouvi essa música e tal. Eu vou pegar só a melodia, tá, pessoal? E vou colocar essa sequência aqui, ó, na melodia da música. Vai ficar show de bola, tá? Cara, não vai não, mas assim é melhor do que nada, tá? Eu vou tentar fazer o melhor aqui, tá bom? Vai ficar assim, ó. Você vai cantar nessa sequência aqui, ó. Ri menor, Ri igual, Ri maior, Ri maior. Pode ser imprópria, vai dar maior, vai dar menor. E aí? Hã? Cara, muito pai, né, cara? Muito ruim, muito peba. Eu vou repetir, cara. Tão ruim que ela é que... Eu não me aqueci, peraí. Pronto, vamos lá. Ri menor, Ri igual, Ri maior. Pode ser imprópria, vai dar maior, vai dar menor. Aí, a sequência para você numa boa, tá? Basta você saber esta sequência aqui, galera. Essa sequência aqui e a posição correspondente a cada classificação dessa que a gente fez aqui. Você tá tranquilo, você está eleito, cara. Você está numa boa aqui, ó. Então, conclusão, essas 5 primeiras imagens aqui, ó. Essas 5 primeiras são de qual espelho? Espelho côncavo, tá? Espelho côncavo são as 5 primeiras. Bacana? Essa última aqui, super fácil, tá? Essa última aqui é do espelho convexo. Espelho convexo, tá? Então, essa é questão de ser assim para vocês, ó. O objeto foi colocado entre o foco e o centro. Entre o foco e o centro. Aí você vai pensar, peraí, entre o foco e o centro, ó. Antes do centro, segunda no centro, terceira. Aí você vai, ó, Ri menor, Ri igual, Ri maior, Ri maior. A imagem é o quê? Real invertido em maior. Se o objeto for colocado entre o foco e o vértice, você vai, ó, Ri menor, Ri... Aí você conta, peraí. Entre o foco e o vértice, cai na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta posição. Aí você vai, ó, Ri menor, Ri igual, Ri maior,
Ré maior, pode ser imprópria, vai dar maior. Ou seja, vai dar maior, virtual, direita e maior. Você sabe a classificação e numa boa, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido aqui essa ideia que eu quis passar para vocês, tá, galera? Basta você saber a musiquinha. Com essa musiquinha aqui, com essa sequência que eu coloquei para vocês, vocês não vão precisar saber desenhar as imagens, porque você já vai ter aqui, ó, o desenho, você já vai ter a classificação perfeita. Basta saber qual a posição de cada uma e a sequência da musiquinha para você poder aplicar, tá certo? Então, galera, aproveitem aí. E um detalhe, né? O espelho convexo é sempre virtual, direita e menor, a imagem do espelho convexo, certo? Vai dar menor, certo? Sempre virtual, direita e menor. Esse espelho, a classificação é sempre a mesma, tá bom? Então, dê uma olhadinha aí, continue acompanhando as aulas da gente. Eu vou copiar agora para vocês algumas observações, tá? Para a gente poder ficar tranquilo. Continue acompanhando as aulas. Vamos lá, então. Ok.